Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel dentro da Antena Zero. E estamos aqui com mais uma edição do Leituras do Anarquismo, que estamos aí pegando várias clássicas e clássicos aí do anarquismo para pensar sobre teoria, para a galera ir atrás depois aí conhecer mais. E hoje estamos aí com mais um episódio, e esse episódio para falar de uma anarquista aí muito importante, norte-americana. Na verdade, norte-americana porque ela fazia militância lá, né? Mas depois a nossa convidada vai falar mais sobre isso. Estamos aqui hoje com a Heloísa Benvenuti para falar sobre a Lucy Parsons. E só apresentando ela antes de passar a palavra aqui, ela é professora de filosofia da Rede Pública Estadual aqui de São Paulo, também é professora da Faculdade Casper Libero e membro do ITA, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista. Valeu aí, Lelo, por colar aqui com a gente nas ondas do Meet aqui. Oi, Suna, oi pessoal que está ouvindo, muito obrigada pelo convite, é um prazer, uma satisfação imensa, principalmente da oportunidade aí de resgatar essa memória dos anarquistas e especificamente hoje a memória da Lucy Parsons, né, que é alguém muito, muito fundamental para a história do anarquismo e que tem aí muitas coisas muitas lições para nós ainda. Bom, então começando aí, já que a gente não vai falar mais um geral da Lucy Parsons, quem foi ela, Elo? A Lucy Parsons, onde que ela fez a militância, enfim. Bom, os dados sobre a origem e a atuação política da Lucy Parsons, né, eles são ainda muito controversos, né, eles são ainda motivo de muito debate e de disputa pelas organizações políticas e por parte dos historiadores, né. Lá nos Estados Unidos se discute muito, né, a história dela, a história de militância e tal, né, e existem posições divergentes e coletas de dados também divergentes. É muito complicado ainda situar precisamente algumas coisas em relação a ela, né? Mas eu acredito, pelas evidências que eu tenho, pelos textos, não, porque pelo que a gente estuda, né, que por tudo que se sabe, né, pelos textos e pelos discursos da própria Lucy, ela é uma anarquista inserida no contexto do sindicalismo revolucionário e com um traço de radicalidade muito forte, né? De forma radical, ela buscou por toda a sua vida, né, até o final dela, portanto aí mais de 60 anos, lutar contra a pobreza e lutar pela superação da situação de desalento que vivia a classe trabalhadora, operária e pobre norte-americana. Ela construiu diversas lutas, especialmente ao lado das mulheres e dos afro-americanos. Teve também um papel importantíssimo na fundação de várias organizações políticas e sindicais, né, como o Partido Socialista do Trabalho, o IWPA, o Partido Socialista, o IWW, a Liga dos Sindicalistas da América do Norte, e escreveu em diversos periódicos de cunho libertário, né, da sua época. Sobre essa questão da sua inserção na tradição do sindicalismo revolucionário, é importante frisar, porque a própria Lucy escreve, né, que os sindicatos são padrões embrionários. E é importante destacar isso, porque a sua atuação, né, a atuação da Lucy vai ser no sentido de impulsionar um movimento de classe dentro da sua ideologia anarquista, mas tendo ela sempre em prol do organismo de classe, né? Ou seja, sem cindir a classe por qualquer filiação ideológica explícita. Então, para ela,
A luta é um processo de classe radical e revolucionário, né, que visa a independência física e material do sujeito. Então, eu digo isso porque existem várias linhas teóricas e escritos que a colocariam como comunista, como filiada ao Partido Comunista, e isso é um tanto complicado de se dizer. Ela foi também uma grande, conhecida, né, por ser uma grande e habilidosa oradora, uma escritora ferrenha, e por meio disso ela sempre expôs a sua convicção na instituição de uma sociedade anarquista, que para ela seria a sociedade capaz de superar a opressão e a dominação imposta pelas instituições econômicas, sociais, ali especificamente, né, do contexto dos Estados Unidos da América. Ela mesmo se descreve como hispano-indígena, e o nome completo dela é Lucy Eudine Gonzalez Parsons. Ela nasceu em 1853, sem dia definido, né, porque os registros são confusos, né, é complicado, e faleceu no dia 7 de março de 1942. Muito provavelmente, a Lucy foi escrava no sul dos Estados Unidos durante a sua infância. Ela nasceu no estado do Texas, em meio ao período ali da Guerra Civil Estadunidense, e ao que tudo indica, ela era filha, então, de uma mexicana negra e de um mestiço da linhagem Creek, algo assim. E ela teria ficado órfã ainda quando era muito pequena. E daí, sobre a criação dela, dizem que foi criada por um tio e tal, mas também dizem que, enfim, era... Isso, o tio que dizia que era tio não era bem o tio, enfim, tem algumas questões aí. Mas é importante também destacar essa questão, né, do local onde ela nasce e ela cresce, né, o Texas, né, então, porque nesse contexto ela testemunha inúmeras atrocidades protagonizadas pela Ku Klux Klan, né, como coisas do tipo como a castração de crianças, né, e assassinatos cometidos contra os afrodescendentes e afro-americanos. E seria essa brutalidade racial, especialmente ali do Texas, na década de 1860, que teria influenciado e sensibilizado profundamente a Lucy Parsons, né, despertando nela uma aversão completa pela violência contra os oprimidos, né, mas não uma aversão pela violência em si, porque isso é bem claro para ela, dentro de uma perspectiva revolucionária, que a violência é necessária, né? Ela também é conhecida, acho que, assim, fechando o panorama geral sobre ela, né? Ela também é conhecida como a companheira do Albert Parsons, né? Um dos libertários aí, mártires de Chicago, por conta da ocasião da revolta de Haymarket. Ele acabou sendo executado por conta disso. A Lucy está presa, né? Não vê a execução dele, enfim, também um episódio bem complicado. Mas o Albert Parsons, ele está ali também, né, crescendo ali na mesma região que a Lucy. Ele é um ex-soldado republicano, radical, quando ela conhece ele. E ele está ali atuando na pós-reconstrução do Texas. E eles se casam em 1871, 1870 também tem divergências, mas é isso, 70 ou 71. Mas esse casamento era ilegal na época, por conta das leis contra a miscigenação, que proibiam o casamento e a coabitação entre as pessoas brancas e pessoas de outras raças. Então, o casamento interracial era criminalizado, e o Albert Parsons já era conhecido e perseguido por defender os direitos civis dos afrodescendentes, principalmente, direito ao voto naquela época e tal. Dos afro-americanos, e eles acabaram forçados, então, a fugir do Texas, né, depois do estado do Texas, depois que eles se casam, para a cidade de Chicago, né, onde ela vai viver, e eles vão construir suas lutas depois, por conta das ameaças que eles sofriam. Certo, Elô, vamos ouvir um sonzinho aí, então, antes de a gente voltar a falar um pouco mais sobre a Lucy Parsons, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí.
Well, life is a child with too many things on his mind, and he's always frustrated and taught not to step out of line. When a young man's mind thinks out loud, the wrong words are bound to step out. Hold my hand, Lucy Parsons, as I walk through this world in doubt. At the bus stops and sidewalks, you can feel the tension in the air. Saw a young girl at Sexton Church with a vacuous stare. Heard her whisper as I walked past, how you know that this day won't be your last? Hold my hand, Lucy Parsons, 'cause I feel myself fading fast. I was crashing on couches when the question popped into my mind. What good is a life unexamined in these modern times? If I feel myself emotionally broke, is it alright to treat it as a joke? Hold my hand, Lucy Parsons, as my whole world gets lost in smoke. If for too many days I've sat and wondered if it's worth it to be led, when all leaders are liars and cowards that prey on our heads. They'd have you hate who you never have met, and salute you when your body comes back dead. Hold my hand, Lucy Parsons, 'cause I feel myself being bled. Well, life is a child with too many things on its mind, and is always frustrated and taught not to step out of line. When a young man's mind thinks out loud, the wrong words are bound to step out. Hold my hand, Lucy Parsons, as I walk through this world in doubt. Hold my hand, Lucy Parsons, as I walk through this world in doubt. Estamos de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, com mais um episódio do Leituras do Anarquismo, falando hoje sobre a anarquista Lucy Parsons, com a Elo aqui, a Heloísa Benvenuti, falando sobre ela aí. Ô Elo, deixa eu te perguntar uma coisa agora. O título do episódio é Mais Perigosa que 1000 Manifestantes, e normalmente quando a gente procura no Google e tal, aparece essa expressão dela, né? Você chegou a investigar de onde vem isso, enfim, se falaram isso mesmo, de fato, tudo mais? Isso, exatamente. A Lucy Parsons é conhecida, né, por ser a mais perigosa que 1000 manifestantes. Isso é um registro policial acerca dela, e de fato tem um contexto, né, do porquê que isso é feito a ela. E tem um duplo sentido, tem uma ambiguidade nisso, assim. Que bom, dá para eu contextualizar um pouco. Então, a Lucy, ela organiza diversas greves e manifestações, ela incita constantemente a revolta da classe operária, mas depois da execução do companheiro dela, o Albert Parsons, né, por conta da revolta de Haymarket, em que ele e os outros anarquistas também foram executados por conta de uma acusação controversa de que teriam fabricado uma bomba que explodiu e matou e feriu diversos civis e policiais. E a Lucy estava presa, né, quando o marido dela foi executado.
ela passa, depois desse episódio, né, ela passa a se dedicar, né, à denúncia desse caso e destaca principalmente para a juventude as estruturas de poder do Estado capitalista, né? Ela começa a fazer esse processo de militância, assim, né, de formação política, né, contando esse episódio, né? Então, formando aí a juventude que vinha por meio dessa experiência dela, né? E daí ela passa então a denunciar, né, essas estruturas de poder do Estado capitalista, né, e dentre elas, dessas estruturas de poder, a narrativa que foi criada relacionando a violência, né, ou a luta da classe trabalhadora ao terrorismo. E veja, né, assim, é muito importante o diagnóstico que ela faz e que ela começa a trabalhar e que ela começa a denunciar, né? Ela está fazendo formação política, né? Ela está tendo uma atuação de fato muito perigosa, né? Então, esse diagnóstico e essa atuação dela a torna extremamente perigosa, né? Tanto é que quase 6 décadas depois que ela morre, a polícia de Chicago continua ainda atenta ao legado dela e tenta disputar o sentido e a narrativa defendida quando chega uma proposta, por exemplo, de que se ter um parque na cidade, né, chamado Lucy Parsons. Eles tentam dar um sentido de responsabilidade contra a misoginia, a favor da luta dos direitos civis, né, e corrompem o que ela realmente foi, enquanto anarquista, enquanto militante, né, enquanto impulsionadora aí da organização da classe trabalhadora, né? De tão forte que foi o seu legado, de tão forte que era a sua atuação, né, enquanto oradora, enquanto escritora, né? Outra coisa importante é que ela tinha, por exemplo, uma biblioteca de mais de 1.500 publicações, e que depois que ela morreu, ela morre no incêndio, essa biblioteca foi apreendida e foi destruída pelos agentes do governo, junto com todos os escritos pessoais dela, né? Eles também construíram uma narrativa para ela, né, como se ela fosse uma pessoa um tanto patética ou apenas uma esposa devotada, né, por conta dessa atuação insistente dela em lembrar sempre dos companheiros executados, né, e de toda a injustiça que aconteceu em Haymarket e de toda a injustiça que acontecia com a classe trabalhadora, com a classe operária e pobre ali dos Estados Unidos. Ou seja, tem uma preocupação muito grande a partir daí de se destruir a importância da experiência pessoal, né, das pessoas, né, por conta do radicalismo que isso pode suscitar na classe trabalhadora. E isso deixa várias lacunas nos registros históricos hoje, né? Veja, não sei se eu deixei claro, né, mas ela é tão perigosa que se tem que ficar construindo uma narrativa que a diminua, né, que a difame ou que a transforme numa coisa que ela não é. Ela era uma sindicalista, uma trabalhadora organizada, uma anarquista, inconformada com o processo de dominação. E daí joga a imagem dela para todos os lados, né, quando se vai tratar de memória. Então existe um empenho muito grande de moldar a vida da Lucy Parsons por conta da força da sua militância e do seu discurso, né, para caber nos interesses políticos e culturais dos Estados Unidos, né? E isso é feito muitas vezes, até por meio da sustentação de imagem heróica dela, e não da própria condição de mulher racializada, trabalhadora e revoltada. Essa corrupção da memória da Lucy Parsons é feita, inclusive, por meio de trabalho acadêmico e de defesas da sua atuação como marxista, ligada ao Partido Comunista, que ela não se assumiria negra por ter internalizado um racismo branco, ou tratam ela como reformista dos direitos civis, né? Mas, como anarquista que ela era, ela rejeitava isso, né? Não existia possibilidade de cooperação e aceitação de qualquer coisa do Estado capitalista para conceder privilégio algum ao que, para ela, seria direito básico. Ela, de fato, acreditava na destruição do capitalismo,
por meio de atos revolucionários, e rejeitava qualquer tipo de reformismo ou os direitos civis como uma barganha apaziguadora. E embora a tradição anarquista e libertária dos Estados Unidos tenha, de fato, ao contrário da tradição europeia, né, de ação direta, de propaganda pelo fato, crítica radical ao Estado, uma ligação com uma linha pacifista, com a ideia de Estado mínimo e da propriedade privada no sentido de subsistência do indivíduo, a lucitar dentro dessa tradição de revolta, formando a classe trabalhadora, principalmente a juventude, organizando os trabalhadores num discurso sistematizado contra as estruturas de poder do capitalismo e denunciando todas as narrativas infames que eles produziam, né? E que algumas acabaram sendo, inclusive, bem-sucedidas. Ela é a mais perigosa que mil manifestantes, a polícia percebe muito bem, mas, infelizmente, hoje, algumas narrativas produzidas pela classe dominante ali, sobre os anarquistas e sobre elas, que ela denunciava, tanto passou a ser, muitas vezes, verdadeira, aí dentro de um imaginário político e social. É engraçado isso, Elo, em outros episódios que a gente vai chegar ainda e outros que a gente já chegou, tem sempre essa vamos dizer, essa releitura, né, dos militantes anarquistas por parte do poder e também de adversários marxistas no sentido de reforçar esses espantalhos que a burguesia cria. Vai ter, mais pra frente a gente vai falar do Flores Magón no México, do Chin Chairho da Coreia do Sul, né? Então é bem interessante como às vezes esse reforço marxista, às vezes, de militantes anarquistas como liberais ou até como marxistas sem ser, acaba sendo um tiro no pé também, né? Da luta da classe trabalhadora, né? Isso, exatamente. E essa é uma questão extremamente problemática que a gente precisa ficar atento, porque, no caso, todo aquele trabalho feito, por exemplo, de militância ali pela Lucy Parsons, de organização da classe trabalhadora, e lembre-se, né, uma coisa que eu não disse, não citei, o caso Haymarket, ele é o estopim de uma luta que começa ali uma década antes pela jornada de 8 horas de trabalho. Essa era a luta, né? Que depois nós conseguimos, né? Mas essas pessoas passaram por tudo que passaram, né? Para esse direito tão básico. E não passaram oferecendo conciliação de classe e nem numa perspectiva reformista. Pelo contrário, a atuação foi extremamente radicalizada, né, dentro desse eixo do sindicalismo revolucionário e tal. E depois da conquista feita, a narrativa que se cria é a narrativa que faz jus aos interesses da classe dominante, que é diminuir essa radicalidade desse processo, né? E radicalidade que é mérito ali dos anarquistas e da classe trabalhadora organizada, né? Então é bem importante que a gente se atente a isso. Sobre essa questão especificamente, né, dela ser comunista tal, é uma disputa teórica, vou dar só uma pincelada, existe uma historiadora que defende isso, mas a questão não tem registro, é uma especulação muito vaga. Pelos textos da Lucy Parsons, ela se reivindica anarquista. E para quem conhece bem a tradição do sindicalismo revolucionário, a linha de atuação é a organização da classe trabalhadora, né? Seja ela ideologicamente centrada da maneira que for, mas o importante é não cindir a classe. Então, lógico que ela participa da construção de partidos, de sindicatos, tal, mas isso não a retira do lugar de onde ela está, e que ela muito bem fala onde está, que é comprometida, alinhada com o pensamento, com a ideologia, com a ética anarquista. Não, e até hoje saiu aí acho que ano passado, até o retrasado no máximo, 2 filmes, né, de Hollywood que estão até nas plataformas de streaming, que um se chama 1917 e o outro 7 de Chicago. Quando eu vi, eu fui correndo, falei, puta, saiu um filme sobre
remarketing sobre, sei lá, a Revolução Russa ou alguma coisa nesse sentido. Quando eu fui ver, não tinha nada a ver. O 1917, nada a ver mesmo. E esse outro de O 7 de Chicago é uma história dentro de um tribunal, que é até um ataque ao racismo, mas a saída dele final acaba sendo institucional, vamos dizer assim, um democrata que depois virou um grande político. Então são coisas que, para mim, não é coincidência. Acho que eles pegam essas palavras-chave e colocam, e aí as próximas gerações, quando se pensar nessas coisas, vão lembrar desses filmes que não tem nada a ver com os episódios históricos, né? Isso, exatamente. E assim, cabe a nós todos, inclusive nós da militância, ou nós anarquistas, enfim, estarmos atentos a isso, né? Para que a história não seja surrupiada, né? E que a gente não entre aí aos poucos numa narrativa única, né, que quase sempre o que a gente está vendo nos coloca como horizonte o reformismo ou a radicalidade num sentido de conciliação de classe, que é terrível. Isso não existe. É isso. Então aí, galera, leiam os anarquistas e parem de ficar reproduzindo coisa do PT da rede social aí. Então vamos ouvir mais um som e entrar no intervalo, e depois a gente volta para continuar falando aí da anarquista Lucy Parsons. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui.
Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Gym Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se. Antena Zero. E aí, que alegria é essa? Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp 982-068-061. Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura, acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antenazero.com/AntenaPress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero. E estamos aqui hoje com mais uma edição da Leituras do Anarquismo. Hoje a gente está falando aqui com a Elo sobre a Lucy Parsons. Elo, recentemente a gente fez um episódio sobre a Emma Goldman com a Samantha Colhado, né? Que também é do Instituto, aí, companheira sua de estudo aí. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da Emma Goldman com a Lucy Parsons, né? Porque são duas anarquistas muito importantes ali nos Estados Unidos. E aí também depois você comentar, porque também tem uma parte que a Lucy Parsons tem uma relação com a independência cubana também, né? Teve uma relação com José Martí. Enfim, queria que você falasse sobre essas questões aí mais... enfim, da biografia dela. Tá, ok. Bom, é pela linha de defesa da causa anarquista que a Lucy Parsons entra aí em alguns desentendimentos ideológicos com outros anarquistas contemporâneos dela, né? Incluindo a Emma Goldman. De fato, elas representam gerações distintas dentro do anarquismo, linhas distintas, né? A Lucy, digamos assim, considerava a questão de classe superior a todas as outras questões, né? Enquanto a Emma tinha um discurso acerca das questões de gênero e uma luta pela liberdade sexual, né? Escritos sobre o amor livre e tal, como construção da sociedade anárquica, né? A Lucy tinha também uma concepção sobre o feminino e a opressão sofrida pelas mulheres, só que ela tinha essa concepção mais ligada diretamente à promoção dos valores do capitalismo que devia ser superado, né? Porque esse sistema tem um impacto muito profundo na formação dos valores da própria classe trabalhadora. Enquanto que já o feminismo da Emma Goldman, ele seria calcado aí numa origem diversa, né? Das classes trabalhadoras, né? Ela está mais dentro de um eixo europeu do anarquismo, branca, né? Ela tem outra formação social, né? A Lucy era organizada dentro da classe trabalhadora, que era uma classe
absolutamente massacrada constantemente por um Estado genocida, racista, né? A experiência dela é outra. Ela está ali num contexto, né, de resistência aos processos de colonização, né, ao processo de racialização, né, muito ferrenho. E a aposta da organização da classe trabalhadora, né, para fazer a crítica às estruturas de poder que o capitalismo impunha. O contexto da EMA é diferente, né? Então são aí discursos distintos. E já em relação, bom, eu vou dar uma pulada, qualquer coisa você pergunta, mas em relação ao José Martí, é também bem interessante, né? Que vai haver uma certa contribuição da Lucy Parsons aí para a influência do anarquismo dentro da independência de Cuba, né? Porque em relação à independência cubana, essa influência se dá pelo fato de que o José Martí, né, que foi um grande mártir da independência de Cuba em relação à Espanha, ele era defensor da América Latina contra todo tipo de dominação, contra o colonialismo espanhol, né? Ele foi também criador do Partido Revolucionário Cubano, o PRC, teve que se exilar muito jovem e viveu por 15 anos nos Estados Unidos, dentre outros países, né? Mas nos Estados Unidos ele fica 15 anos. E lá ele conhece a Lucy Parsons e acompanha a atuação dela e ele relata isso, né? Ele escreve sobre isso e envia, né, seus escritos. E ele acompanha todo o processo político e o julgamento dos envolvidos no caso de Chicago, na questão da revolta de Haymarket. E ele fica impressionado, né? Ele escreve isso, ele fica impressionado com a postura combativa de uma mulher que estava liderando uma mobilização internacional contra a condenação desses companheiros. Então, ele fala que ele se refere a essa mulher como a mulata que não chora. E essa mulher é a Lucy Parsons. O interessante nessa história é que a primeira impressão do José Martí, quando ele começa a acompanhar essa luta, né, dos sindicalistas revolucionários, dos anarquistas ali no contexto de Chicago, né, a primeira impressão dele foi negativa em relação àquele movimento, né, e que ele acompanhou pelos Estados Unidos, né, que estava sendo impulsionado pelos anarquistas, né. Ele repudiava a violência que na visão dele seria causada por influência dos anarquistas, né, principalmente nessa região. No entanto, ao passo que ele vai vendo e analisando todo o contexto dessas lutas, ele passa a compreender a repressão violenta e brutal que aqueles militantes, aqueles companheiros, a classe trabalhadora, os anarquistas estavam sofrendo, né? E isso se deve muito à atuação da Lucy Parsons e do discurso dela. E, posteriormente, né, então, esses escritos que ele deixa, esse parecer, né, que ele deixa ali de contribuição para os companheiros cubanos, parece que tem relação, né, com os registros do José Martí, né, em proporcionar a existência de anarquistas e de socialistas no Partido Revolucionário Cubano. Chuva tá brava aí, hein? Tá caindo vários raios, espero que não tenha comprometido aí o áudio, tá feia a coisa. Tá tranquilo. E eles chegaram a se encontrar, o José Martí com a Lucy Parsons? Ele observa, eu não tenho nenhum assim, registro de encontro pessoal e de conversa, e assim, como eu sou da filosofia, né, sou sistemática e trabalho com textos, então não tenho nenhum registro para afirmar, relatar um encontro pessoal, mas possivelmente, né, porque ele está envolvido, ele está observando, ele tá relatando, ele está acompanhando, ele está tecendo um parecer, e esse acompanhamento que ele faz, eu acredito que seja foi um acompanhamento também pela base, acredito que ele estava atuando junto, é que ele estava exilado, né,
mas ele estava envolvido também na luta, né? É que pelos textos você não tem uma comprovação de que tenha havido não sei, eu não sei se eu estiver falando besteira, né? Alguma amizade, alguma coisa mais assim, né? O que a gente tem o que ficou para a história também o que é emblemático essa referência aí que ele faz a mulata que não chora. Ele é muito impressionado com a postura da Lucy Parsons, ou seja, eu acho que ele estava bem perto, possivelmente bem perto dela, né? Agora, só voltando um pouco na Emma Goldman, que foi uma coisa que eu queria perguntar, eu não quis quebrar o raciocínio. Eu vi esses dias um texto do Bookchin falando que a Emma Goldman, embora ela se dissesse, né, anarcocomunista, ela tinha uma postura nietzschiana, né, que chegava ao individualismo. Aí, como eu não sou filósofo e tenho esses conceitos de forma bem porca, aproveitar a oportunidade de perguntar para você se esses conflitos, essas divergências entre as duas, pode ter alguma ligação em relação a isso nessa construção, né? Bom, essa questão ela tem vários eixos. Existe esse comentário a respeito da Emma Goldman. Eu acredito que a Samantha falou sobre isso no podcast da Emma Goldman, que eu lembro que eu ouvi, e ela até disse que não localizaria a Emma Goldman enquanto anarco-individualista, né, mas como anarquista por um outro raciocínio, tal, que é importante também, que é a questão da educação, que o anarquismo vai se fazendo, enfim, tal. Mas eu acho importante para a gente aqui separar os dois contextos distintos, né? Desse contexto do anarquismo norte-americano e esse contexto do anarquismo europeu, que vai vir de uma tradição iluminista, né, branca, diferente das linhas de atuação dos norte-americanos, que é de luta pela sobrevivência dentro de um Estado absolutamente genocida e que está colonizando ali esse corpo que é racializado, né? A questão da razão, assim, essa linha, essa questão da Emma Goldman ter uma filiação nietzschiana, eu não sei, talvez na questão da transvaloração dos valores, né, que é um conceito nietzschiano, talvez em relação a essa questão da revolta, porque para o Nietzsche a partir da transvaloração dos valores que acontece a revolta, né, do sujeito, né, com a sua própria condição de existência. Então, se você não tem esse passo pelas suas práticas e por diversas práticas, você não alcança um processo revolucionário, né? Você não consegue ter uma reflexão ética a respeito das coisas simplesmente pelo fato de que você tem razão. Porque a razão é um conceito criado, né? Ela impulsiona, esse conceito impulsiona um processo iluminista, que é um processo importante, que inspira, inclusive, todos os anarquistas, né? Enquanto o anarquismo enquanto uma doutrina ética, porque a partir do momento que o sujeito se descobre dotado de razão, ele pode questionar o mundo, ele pode sair da teocracia, ele não está refém de Deus, ele não está refém de uma autoridade, ele é um sujeito autônomo que pode pensar por si mesmo, né? No entanto, quando você vai fazer uma reflexão ética, você faz a partir dos valores morais instituídos. Se você não tem uma transvaloração dos valores instituídos, da moralidade, você não alcança a revolta, né? Então, o Nietzsche, de certa maneira, ele vai trabalhar nessa linha. E a Emma Goldman, quando ela está defendendo que é importante a prática da liberdade sexual, pensar sobre gênero, amor livre, as outras pautas que ela traz, ela está falando sobre isso, né? Ela está falando sobre essas outras práticas, para fazer a transvalorização aí
dos valores, né? Ela está nessa linha. A Lucy Parsons também quer isso, só que a Lucy Parsons não é uma mulher branca. A Lucy Parsons não está num contexto ocidentalizado, né? Ela está num contexto de trabalho, de mais de 20 horas de trabalho, trabalhando, onde as crianças, inclusive, trabalham também de 16 horas, onde você passa descalço sem roupa por um inverno rigoroso, que você tem a ameaça da Ku Klux Klan e de várias organizações racistas, num contexto extremamente violento, aonde a luta é para ser humanizado, né? A luta dela, acho que enquanto sujeito, é para alcançar o status de humanidade, né? E para se humanizar. E ela faz o discurso também para ela mesma. Um contexto bem diferente do qual a Emma Goldman profere seus discursos, né? De certa forma, ela tem uma humanização enquanto mulher europeia, um reconhecimento enquanto humano, né, um outro contexto ali garantido, não está sofrendo, né, esse processo de racialização. Então, os discursos acabam sendo um pouco distintos. Ah, legal, Elo. Bom, vamos ouvir então mais uma música e aí a gente volta para continuar trocando a ideia aí sobre a Lucy Parsons, que é bastante interessante, bastante coisa que eu não conhecia. Aliás, essa série tem muita coisa que eu não conhecia. Acho que tem mais coisa que eu não conhecia do que coisa que eu conhecia, pra você ver como é. Então, bora lá. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no man, ain't got no water, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no student. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no talking, ain't got no God. Hey, what have I done? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my bed. I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I've got my freedom. I've got life. I've got my life, and I'm gonna keep it. I've got my life, and I'm gonna keep it. I've got my life. I've got life. I've got life. I've got Voltamos aí com a última parte do Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, com mais uma edição do Leituras do Anarquismo, falando aqui com a Elo sobre a Lucy Parsons. Ô Elo, você mostrou um trecho aqui para mim, que é um trecho bem famoso da Lucy Parsons, que inclusive ela cita, né, a questão da bandeira, né, da bandeira anarquista rubro-negra e tal. Aí eu queria que você falasse um pouco, aí comentasse esse trecho, falasse um pouco dessa questão aí. Ah, tá. Bom, eu queria aproveitar, Suna, para ler uma parte desse texto, né? Duas partes desse texto, que ela vai
explicar, né, o significado da bandeira rubro-negra, e que é um texto de fácil acesso, assim, até para as pessoas conhecerem um pouco do pensamento sistematizado dela. Lucy Parsons escreve muito, tem bastante coisa, infelizmente pouca coisa traduzida, mas esse Eu Sou Uma Anarquista, né, tá disponível em PDF, é de fácil acesso, é uma tradução do grupo de estudos anarquista Maria Lacerda de Moura, e é legal, assim, compreender pelo texto, né, a força do pensamento e do diagnóstico que a Lucy Parsons faz, né? Então eu peço licença aqui para fazer um recorte desse texto aí, mostrando duas partes dele, né? Então ela diz assim: você quer saber por que existem anarquistas neste país, nesta grande terra de liberdade, como vocês adoram chamá-la? Vá para Nova York. Vá pelos caminhos e vielas daquela grande cidade. Conte as miríades de famintos. Conte os milhares de desabrigados que estão a se multiplicar. O número de pessoas que trabalham mais, vivem com menos e têm menos conforto do que um escravo comum. Você ficará pasmo com suas descobertas. Vocês que não prestam atenção a estes pobres, salvo como objetos de caridade e de comiseração. Eles não são objetos de caridade. Eles são as vítimas da injustiça posta que permeia o sistema de governo e de economia que reina desde o Atlântico até o Pacífico. Sua opressão, a miséria que ela provoca, a infelicidade que ela dá à luz, são encontradas em maior medida em Nova York do que em outros lugares. Em Nova York, onde há não muitos dias atrás, 2 governos se uniram para desvelar a Estátua da Liberdade, onde uma centena de bandas tocaram aquele hino da liberdade, a Marseillaise. Uma situação semelhante é encontrada entre os mineiros no Ocidente, que habitam na miséria e vestem trapos, os quais os capitalistas que controlam a terra, que deve ser livre para todos, podem adicionar ainda mais aos seus milhões. Há uma abundância de razões para a existência de anarquistas. Mas em Chicago, eles não pensam que anarquistas têm qualquer direito de existir. Eles querem enforcá-los lá, legal ou ilegalmente. O que a bandeira negra significa? Quando um telegrama diz que a bandeira foi levada pelas ruas de uma cidade europeia, isso significa que as pessoas estão sofrendo, que os homens estão sem trabalho, as mulheres passam fome, as crianças estão com os pés descalços. Mas você diz, isso é na Europa. E na América? O Chicago Tribune diz que haviam 30 mil homens naquela cidade de desempregados. Outra autoridade disse que haviam 10 mil crianças descalças em meados do inverno. A polícia disse que centenas não tinham lugar para dormir ou se aquecer. Em seguida, o presidente de Cleveland emitiu sua proclamação do Dia de Ação de Graças e os anarquistas marcharam em procissão carregando a bandeira preta para mostrar que esses milhares nada tinham pelo que agradecer. Quando, na Câmara de Comércio, aquele antro de jogos de azar, foi realizado um banquete de $30 por prato, novamente a bandeira negra foi carregada, para mostrar que havia milhares que não puderam desfrutar de uma refeição de 2 centavos. Mas a bandeira vermelha, a horrível bandeira vermelha, o que significa? Não é que as ruas devam correr em rios de sangue, mas que este mesmo sangue vermelho corre nas veias de toda a raça humana. Isso significa a fraternidade do homem. Quando a bandeira vermelha flutuar sobre o mundo, o ocioso será chamado para trabalhar. Haverá o fim da prostituição das mulheres, da escravidão do homem, de fome das crianças. A liberdade foi nomeada anarquia. Se este veredito for dado, será a sentença de morte da liberdade americana. Você e seus filhos vão ser escravos. Você terá liberdade apenas se você puder pagar por ela. Se este veredito for dado, coloque a bandeira de nosso país a meio mastro e escreva em cada listra: vergonha. Deixe que a nossa bandeira seja arrastada na poeira.
Deixe que os filhos dos operários coloquem louros na cabeça desses heróis modernos, pois eles não cometeram nenhum crime. Quebre as correntes, o pão é a liberdade e a liberdade é o pão. Aqui é um trecho muito emblemático da Lucy Parsons, que eu acredito que contextualiza bem tudo que a gente discutiu ao longo do podcast, todas as referências, toda a potência que se pode buscar dentro da história e dos escritos dela. E essa questão da bandeira rubro-negra, ela fala mais um pouco sobre isso? Ou ficou meio que por cima, assim? Porque isso é uma coisa que é bastante... A gente usa as bandeiras, né? As bandeiras estão aí, tem até uma certa apropriação que teve aí nesses últimos tempos com a bandeira rubro-negra, né? Dá para saber de onde vem isso, assim? Ou não tem muito explícito? Não, dentro dos escritos dela, ela tem esse trecho, né, dizendo, bom, isso significa miséria, né? Isso significa, é como se a parte negra da bandeira significa a desgraça, significa a situação atual, né? E de miséria, de injustiça, de enlutamento, né? De desilusão, né? De desesperança, né? Eu estou falando em relação assim, aos termos, né, que a gente encontra nos textos dela, né? Assim, de um modo geral, do anarquismo, daí já sairia outra discussão. E a parte vermelha da bandeira representaria essa violência necessária, né? Que vem a partir do momento, né, de que nós temos o mesmo sangue, só que estamos com projetos distintos, né, para viver em sociedade. E vamos precisar travar aí um processo de resistência, um processo revolucionário, né, que vai estabelecer uma nova ordem, que, para a Lucy, a nova ordem é o anarquismo. Então tem o vermelho e o negro e o rubro-negro, eles são complementares, né? Ela fala sobre essa questão da bandeira, principalmente porque, no contexto que ela está, a bandeira é usada para assustar as pessoas, né? A polícia começa a usar, porque a polícia começa a construir uma narrativa de que os anarquistas, né, como eu enunciei um pouquinho antes, os anarquistas são terroristas. Constrói essa narrativa, pega firme nessa narrativa e começa a usar a bandeira, né, a plantar a bandeira nos lugares para aterrorizar as pessoas, para anunciar que vai vir algum ataque, né, para justificar o processo de violência da própria polícia contra os trabalhadores organizados e os operários, né? Então, daí há a necessidade, né, de dar uma explicação a respeito do que significa essa bandeira. E teve um episódio, né, eles fizeram isso no julgamento dos anarquistas em Chicago. Acho que a polícia leva, acho que o episódio assim, a polícia leva a bandeira vermelha, acho que foi isso, só a bandeira vermelha, quando está num processo de julgamento, inclusive assim, começa o julgamento, né, eles começam, o Albert Parsons, o companheiro da Lucy, tinha fugido, ele volta porque eles vão enforcar qualquer um, né, eles pegaram lá uns caras e iam enforcar, daí ele volta e se entrega, né, porque ele está num processo mesmo de organização ali daquela manifestação, e a polícia o pessoal ali que tá disputando, né, a narrativa, fazendo o julgamento, traz a bandeira e traz as bandeiras vermelhas, né, e joga lá para fazer uma encenação, né, para dar um ar de terror e de violência para a coisa, né. Daí por isso que ela retoma essa questão sobre a bandeira, né, e para chamar atenção também, né, porque a gente não pode perder de vista a nossa própria situação, né, de miséria, de humano, né, mas que estão num contexto de violência distinta. A violência que o dominador, que a polícia pratica, é diferente da violência do trabalhador num processo de resistência, em que o direito à existência dele está sendo negado, né, em último caso. Legal, Elô. Esse trecho é muito, muito bom.
E fez jus ao nome da edição de leituras do anarquismo, porque teve um monte de gente que achou que a gente ia ler os livros, né? Então, acho que é o primeiro episódio a gente faz jus ao nome aí. Infelizmente, chegamos ao final do programa. E aí eu queria te agradecer bastante aí por vir conversar aqui com a gente. Infelizmente, agora a gente está tendo que conversar de forma distanciada, mas foi muito legal aí o debate e queria deixar o espaço aí para você falar as últimas palavras, para você divulgar, né, enfim, seus trabalhos. Eu acho que para quem quer conhecer um pouquinho mais da Lucy Parsons, teve recentemente o lançamento de um texto pela editora Terra Sem Amos, e é fácil comprar pela internet e tal. É um textinho que chama Mulheres, Raça, Classe e Sindicalismo Revolucionário, textos escolhidos de Lucy Parsons. É fácil ter acesso a isso. Também em Mulheres, Raça e Classe tem um trechinho que a Angela Davis fala sobre ela, e é uma polêmica que eu coloquei aqui. No YouTube tem bastante coisa, mas infelizmente tem muita coisa, mas infelizmente tudo em língua inglesa, a maioria, né? Mas tem filme sobre ela, mas também não tem legenda. Tem uma peça de teatro sobre a Lucy Parsons, enfim. O pessoal aí que quiser conhecer mais, e eu estou à disposição também, qualquer coisa aí. É uma alegria falar sobre a memória da Lucy Parsons, e eu agradeço pelo convite, eu parabenizo essa série, é uma oportunidade muito grande que está sendo oferecida, né, de acesso a essa história, acesso a memória histórica da luta dos anarquistas, e para mim foi um prazer fazer parte aí dessa série, principalmente falando um pouco sobre a Lucy Parsons, que merece todo o nosso respeito aí, foi uma companheira muito importante e que protagonizou, né, esteve à frente de conquistas que hoje são extremamente relevantes para a classe trabalhadora, né, que, afinal de contas, né, senão nós estaríamos trabalhando aí mais de 20 horas, né? Então, obrigada, Suna, foi um prazer. Valeu, Elo. Estamos quase lá, né, ultimamente, com essas reformas aí, mas ainda acredito que a gente vai se levantar. Bom, quem quiser, vamos pegar a memória aí dessas pessoas que deram a vida aí pra gente estar vivendo um pouquinho melhor hoje ainda, né? Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras na rádio Antena Rebel, que fica dentro da rádio Antena Zero, às 21 horas, e quem não conseguir ouvir lá na hora, pode entrar a gente está no Spotify, nos agregadores de podcast, enfim, em um monte de lugar. Valeu, até o próximo episódio. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.